Pare de ser frouxo, pare de se fazer de vítima, pare de reclamar de todo mundo. Resista. Sangrando, está sangrando? Continue caminhando. Não há outro caminho. Não há outro remédio para isso. Para lidarmos com as nossas angústias, com os nossos sofrimentos. Você precisa resistir, como declara Provérbios. Se no dia da angústia sua força é pequena, você se mostra fraco. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando, hoje é o grande dia, lançamento do meu curso, hoje às 19 horas. E também vou fazer uma live, né? Vou fazer uma live porque os casais perdem o interesse sexual. E aí vamos lançar o meu curso também. Mas mesmo para aqueles que não querem o curso, a live vai ser muito legal. Creio que vamos conseguir ajudar muita gente ali com essa live. Então vamos lá. Lucas 12, aqui em Lucas 12, eu tentei mostrar, eu falei sobre a história de Lucas 12, a história de Jesus, é Jesus contando a história, uma parábola daquele homem que deve estar vestido esperando o seu Senhor voltar. Um deles, e na outra história é narrado assim, ele fala, meu Senhor demora muito, e começou a espancar. Ele era o mordomo da casa, ele foi colocado como mordomo para cuidar da casa, mas ele disse consigo, meu Senhor demora muito, e por isso ele começou a espancar. E eu falei sobre como que a fé é a base para a prática do bem. Se você perde a fé, você começa a praticar o mal, começa a espancar os outros. Você perde a esperança, você começa a praticar o mal. Então, a fé é o caminho da virtude. E a primeira história que eu contei é sobre um escravo, que deve esperar a noite toda, se preciso for, a vinda do Senhor. Isso tem muito a ver com os sofrimentos que a gente passa. A noite sempre representa aí uma ideia de sofrimento, de não descansar, a gente está cansado. Porque a noite é isso, você está cansado, essa é a figura. E a gente não deve cansar, a gente não deve desistir. Mesmo cansado, parece que Deus não age, parece que Deus não vem, a gente deve resistir. Então isso tem muito a ver com manter a fé em meio ao sofrimento. Só que hoje, uma vez eu vi um pastor, né, e ele contando o seu testemunho, lá com síndrome do pânico e com ansiedade, e todo mundo elogiando. Que coisa. Não, pastor, mas Elias teve problemas difíceis. Sim, Elias teve momentos de fraqueza. Outros homens gigantes, infinitamente melhores do que eu, tiveram momentos de fraqueza. Mas eles não foram elogiados por isso. E eles são o que são é porque superaram essas coisas. Mas é impressionante hoje. E aí eu via, né, lá um pastor reclamando, falando sobre isso e tal. E dizendo, é normal, ó que lindo, ó, isso mesmo. Lindo nada. Nós devemos ficar de joelhos diante de Deus, mas em pé diante dos homens. Veja Davi no Salmo. Davi está ali rasgando a alma, dizendo que ele está angustiado. Mas vê Davi diante de Golias. Ele é um leão. Veja Davi diante de seus inimigos, diante de suas adversidades. Ele é uma ovelha no quarto, orando diante de Deus. Lá fora ele é um leão. Isso é muito ruim, sabe? Essa nossa geração que não sabe lidar com os problemas, e aí já vai para os remédios, que são horríveis. Eu falo sobre isso no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. Vou falar sobre a série Império da Dor, da Netflix. Como são prejudiciais. Enfim, mas as pessoas hoje, elas fraquejam e são chamadas de vítimas. Ah, tadinha, ela tem culpa e tal. Eu não estou aqui diminuindo a angústia das pessoas e dizendo que o sofrimento delas não é real, que elas estão fingindo. Não é isso que eu estou dizendo. É real. É real, é profundo. Eu já aconselhei pessoas com angústias profundas, com sofrimentos que eu falava, Senhor, meu Deus, se eu na situação dessa pessoa, não sei se eu aguentaria. Quer dizer, eu tenho certeza que eu não aguentaria. Se o Senhor não me ajudasse, eu tenho certeza. Então, eu não estou dizendo que as pessoas não sofrem, que elas estão fingindo. Não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, tem pessoa que finge mesmo. Mas eu não estou dizendo que o sofrimento não seja real. É real. Só que é aí que está a questão. A vida é isso mesmo. É sofrer e aguentar. Eu já contei para vocês aqui de ficar 8 dias, uma semana, numa angústia por conta de pressão de tudo que é lado, de emagrecer por conta disso, de varar a noite orando. Um dia orando, não conseguia dormir por conta das preocupações. Segundo dia, terceiro dia, dias assim. E o que eu fiz? Eu fiz como Jacó fez com Deus, eu lutei com Deus. E eu travei aquela peleja, eu falei, Senhor, o Senhor é comigo, não vou desistir. E aí,
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a importância desse sofrimento. Como que o sofrimento é pedagógico. O sofrimento ele te molda. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Tá vendo? O sofrimento você aprende. Mas se as pessoas estão sedadas quando estão sofrendo, se estão buscando em outros lugares, se as pessoas acham que é normal entrar no quarto e não querer sair, elas não vão sair nunca. Parece, é triste isso, mas todo esse discurso hoje, principalmente que tem a ver com a psiquiatria, com a psicologia, de chamar tudo de doença, depressão de doença, e chamar a pessoa de doente, parece que ajuda, né? Não, piora. É um efeito placebo ao contrário. Funciona assim, sabe o que é efeito placebo, né? A pessoa toma ali um remédio farinha, ou seja, o remédio não é remédio nenhum, e ela melhora. A gente sabe disso, a gente já tem provas aí robustas de que a mente consegue pregar uma peça em nós mesmos. Tem também, por exemplo, a gravidez psicológica. A pessoa acredita tanto que está grávida que o seio cresce, a menstruação cessa. Olha que coisa. A barriga aumenta e ela não está grávida. Ou seja, já é sabido hoje como que as suas crenças moldam o seu corpo. Então, essas coisas que as pessoas têm feito, inclusive pastores acreditam, né? Depressão é doença. O psiquiatra Allen Francis, que renomadíssimo, escreveu o livro Voltando ao Normal, ele fala exatamente sobre isso. Quando a pessoa crê que ela está doente, mesmo ela não estando, ela passa a ficar doente. É um efeito placebo, só que é o contrário. No efeito placebo, você crê que está melhorando, e aí você começa a melhorar. Que coisa, não? A mente humana é a fé. É um negócio, aquilo que você acredita pode se tornar realidade mesmo. Pelo menos em se tratando aí do corpo. É um efeito placebo aí, só que negativo. A pessoa então crê que ela está doente, ela fica mesmo. Ela fica pior. Então, essas coisas que doutores têm feito e pastores têm acreditado, não ajudam. Não ajudam. Dizer, você está doente, você é uma vítima, não ajuda. Ainda que a pessoa seja uma vítima de alguma coisa. Não ajuda. Eu tenho ajudado pessoas a saírem de buracos, Deus tem me usado para isso, como a minha esposa, por exemplo, que perdeu o pai dela, que se enforcou há 6 meses, a minha cunhada que o viu na garagem de casa. Eu ajudei a minha esposa dizendo, resista, os seus pés estão sangrando muito, não pare de caminhar, continue. Eu ajudei a irmã da igreja, tantas outras. Flávia perdeu o marido dela tão novo, uma pessoa super importante da minha igreja, uma dor profunda para nós. Eu falei a mesma coisa para ela, não pare, continue nos seus serviços, não desanime, e vai doer muito, e vai demorar para passar. Completamente nem passa, né? Mas esse é o problema da nossa geração. Ela não aceita, ela acha que a dor, ela deve ser extirpada a custe o que custar, até o preço de, por exemplo, ficarmos sedados. Lembra que Jesus na cruz ele não quis aceitar o sedativo? O vinagre que deram? Tem coisa, meus irmãos, que não tem jeito, a gente tem que beber, tem cálice de dor que a gente precisa beber até o final. Até o final. Vai por mim, resista. Resista com fé. Não importa o tamanho da sua dor, você vai superá-la. O psiquiatra Allen Francis, no seu livro Voltando ao Normal, ele critica, foi o diretor do DSM-4, que é o livro DSM é o livro que classifica a doença mental. Ele, psiquiatra, disse assim, o melhor remédio é o tempo. Não cura tudo, obviamente. Óbvio que tem remédios que são uma bênção, graças a Deus por eles. Mas o melhor remédio é o tempo. Resistir. Óbvio, o tempo sem Deus não adianta nada, tá? Sem fé em Deus, não. Mas o tempo, ou melhor, a fé, mas o tempo, resistir, você vai superar qualquer coisa. Então seja forte. A vida é assim mesmo. A vida é isso. O que nos torna seres humanos virtuosos? É justamente quando a gente não tem ânimo, a gente levanta e vai. Ora, se você faz tudo só quando você está animado, você é uma criança. Criança é assim. Criança só faz o que ela gosta. O que nos diferencia de uma criança é que a gente está desanimado, mesmo assim a gente faz. A gente está triste, mesmo assim a gente faz. A gente continua. A gente continua. E com esperança no coração.
com esperança de que Deus está conosco, de que Deus vai vir, assim como aqui na história de Lucas. Foi a esperança, a certeza de que ele iria vir, de que ele vai vir. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu sei, eu estou dizendo, pare de ser frouxo. Nossa, que desumano. É isso que você precisa. É isso que vai te ajudar. E não, tadinho. Não, não, sente aqui. Não, você está doente. Sendo que nem tá. Não, não, tadinho, tá aqui, fica aqui. Fica quietinho. Isso não ajuda. Como que a história foi feita? Você acha que a história foi feita como? Com homens que venceram dores profundas. Tem um filme, né, do Mel Gibson, Coração Valente. Ele perde a noiva dele, matam a noiva dele. E aquilo ali se torna uma força para ele lutar e fazer grandes coisas, libertar o país dele. É baseado na história real, né? Toda grande história é assim. Toda grande história. Homens que superaram dores profundas. Resistiram, enfrentaram, foram caminhando, mesmo com os pés sangrando. Esse é o caminho. Não há outro caminho. Todo esse discurso dos doutores e até de pastores que têm acreditado, eu sei, eu pareço desumano, né? Eu sou o demônio aqui, né? Mas o diabo vem como anjo de luz, lembra disso? E às vezes parece que Deus está com cara de Satanás. Quando Deus olha e fala para o povo, raça de víboras, né? Parece que ele é o Satanás. Não, ele que estava sendo amoroso e correto. Quando Jeremias fala para Israel, se vocês não pararem de pecar, Babilônia virá, estuprará suas mulheres, destruirá seus filhos, aniquilará a terra. Esse era Deus falando. Mas o povo viu que era Satanás. O povo achou que era Satanás. O falso profeta da época dizia, não, Deus ama vocês. Esse era o diabo. Esse era o diabo. Portanto, não desanime. Eu não estou dizendo que você acha que eu nunca fiquei? É óbvio. Mas eu não me vanglorio disso. Eu peço perdão a Deus. E aí me levanto e continuo. E não venho aqui dizer isso, me vangloriar para vocês do dia que eu fui fraco. Gente, que legal, que beleza. Não. A história do adultério de Davi é para nos animar? Para que a gente também adultere? É isso? A história do fracasso de Elias, naquele momento, em que ele, eu quero morrer. É para nos animar? É para isso? É óbvio que não. É uma advertência. É uma advertência para que a gente não seja arrogante. Se até esses homens tiveram um momento de fraqueza, quanto mais nós. Mas esses homens são o que são, não é por conta dessas histórias. Davi é Davi por conta do adultério dele? Elias é Elias por conta daquele dia que ele quis se matar? Não. Elias é Elias porque sozinho enfrentou 3.000 profetas de Baal. Elias é Elias porque num dia ele falou, eu quero morrer. Mas é o que ele fez? Ele levantou e continuou. É por isso que ele é Elias. Você está lendo a história de maneira errada. Muitos pastores e homens estão lendo de maneira errada. Essas histórias não são um incentivo à fraqueza. Nós não descendemos de homens fracos. Nós descendemos de donas de casa que enfrentaram leões. Nós descendemos de heróis. Nós descendemos de homens bravos. E bravos no sentido de corajosos, valentes. Nós descendemos de pessoas assim. Portanto, não desanime. Em Cristo Jesus, você pode e vai superar qualquer coisa. Você não precisa se drogar para isso. Você não precisa sair da igreja. Você não tem que sair da igreja. Você não tem que buscar em outros lugares. Busque em Cristo. A Bíblia é suficiente para você. Não desista. Não desanime. Sangrando, continue. Seus pés irão se cicatrizar enquanto você caminha. Parado, você vai morrer. Não faça isso. Continue. Não desista, não desanime. Uma hora, a luz vai brilhar. Esse servo esperou. Ele creu que Deus iria vir até ele. O Senhor também vai vir até você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Mais uma semana que se encerra, mais uma semana em que o Senhor esteve conosco, nos ajudando e nos guiando. Que a graça do Senhor, ó Pai, esteja conosco, que a mão do Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo e nos livrando de todo o mal. Nós te agradecemos, nós oramos, faz-nos fortes, por meio da Tua graça, do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra. Faz-nos fortes para que possamos resistir qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém? Então não esqueça, gente, hoje, lançamento do meu curso e a live, né? Às 19 horas, aqui. Lembrando que para os primeiros 500 que adquirirem vai sair por apenas R$ 149
curso. Então é isso aí, espero vocês aí na live de hoje. Deus abençoe.